Bem-vinda, bem-vindo a mais uma aula. O desafio de começar, que nós estamos aqui preparando um compilado de informações do que eu fiz e do que eu faço na minha carreira empreendedora para você realmente destravar e começar a empreender do mais absoluto zero. Essa é a ideia. Então, bom dia e boa tarde aí para quem está entrando. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, né? Quem está aqui entrando. E hoje eu trago um movimento diferenciado. O papo de hoje será como sua atitude pode revolucionar a sua vida. Eu estava fazendo a leitura de um livro e para quem acompanha aqui os meus movimentos, né? Eu faço a leitura de mais ou menos 2 a 3 livros no mês. Leio simultaneamente livros diferentes. E aí, fazendo uma leitura, eu pensei muito, né, nas ajudas que as pessoas vêm me pedindo para começar do mais absoluto zero a empreender. E aí eu separei desse livro, que depois eu posso deixar como indicação, algumas sugestões de livros para vocês, 8 passos. 8 passos simples para você realmente começar do mais absoluto zero. 8 passos que são atitudes que você precisa ter para você começar do mais absoluto zero. Então, para você que tá aqui, tem interesse nesse assunto, eu já vou pedir para você compartilhar essa live com seus principais colegas, com seus principais amigos que têm interesse em empreender e ainda não sabem por onde começar. Vamos mandar para todo mundo. Para que elas tenham conhecimento, para que elas destravem, para que elas despertem, para que as pessoas consigam entender que existe sim possibilidades de negócios diferentes, que a gente consegue sim avançar, que a gente consegue sim construir as nossas carreiras, que a gente consegue sim transformar nossa realidade profissional e financeira, basta ter a atitude certa. E é isso que a gente vai falar agora. Então vamos lá. A atitude, segundo alguns relatos, pegando conceitos mesmo do próprio dicionário, tá? Dizem alguns pensadores, filósofos, antropólogos, colocam que atitude, ela tá como um movimento, na verdade, de sentimento interno do que se expressa num comportamento. Então eu percebo hoje que o maior desafio para o cenário empreendedor, para as empresas de modo geral, é encontrarmos funcionários, colaboradores, pessoas que tenham atitudes diferenciadas. Quando a gente está fazendo uma entrevista de emprego, pelo menos faz muito tempo que eu não vivo essa realidade, mas você possivelmente tem mais clareza disso, perceba que normalmente aquelas dicas que a gente tem na entrevista de emprego é sobre você se descrever como uma pessoa proativa, né? Uma pessoa com iniciativa, uma pessoa que tem ali movimento, que não seja aquela pessoa passiva, que só espera alguma coisa acontecer. Então, um monte de gente se descreve proativa, um monte de gente se descreve como solucionadora de problemas, mas poucas efetivamente são. Tá? Então essa atitude, essa diferença de tomar a iniciativa como uma proposta de comportamento faz a diferença para você ser uma empreendedora. Por que isso? Ou um empreendedor, né? Que tem rapazes que assistem aqui às aulas. Por que esse movimento? Se eu não tenho iniciativa, eu fico esperando cair do céu. Se eu não tenho essa atitude, eu vou ficar sentada de braço cruzado. E se você tem esse comportamento, esse é um comportamento passivo. E esse comportamento passivo não corrobora para o seu sucesso como empreendedora. Porque eu preciso ter a atitude e a iniciativa para combinar com o meu fornecedor as melhores possibilidades de negócios, para eu ter um networking eficiente, para que eu tenha parcerias de sucesso que levante a minha clientela, para que eu tenha iniciativa de venda, para eu falar com o meu paciente, para que eu tenha uma atitude e com a iniciativa certa para atrair mais clientes, porque quem tem medo de se expor, quem tem medo de se colocar, não vai conseguir empreender. Então, começando esse cenário da atitude, é isso que eu sinto mais falta hoje no cenário corporativo, né, dentro das minhas empresas, avaliando todas as possibilidades de networking, de olhar mesmo com possíveis indicações e parcerias. Se eu vejo que a pessoa
pessoa não tem iniciativa, ela não tem uma atitude mais ousada, essa é uma pessoa que não vai ficar perto do meu hall de possibilidades, porque ela estaria numa posição passiva de só querer receber. E ela não quer ousar, ela não quer fazer, ela não quer se jogar, ela não quer se arriscar. E esse tipo de comportamento não é compatível com o cenário empreendedor. Então, se você se coloca nessa posição muito passiva, de sempre esperar alguma coisa acontecer, esperar alguém te ajudar, alguma coisa mudar, um governo novo, a nova gestão, sei lá, o seu deputado de estimação, a tua presidente de estimação, enfim... Se você é muito passivo em relação a todas as coisas na sua vida, você possivelmente não vai conseguir empreender. Porque pro empreendedorismo eu preciso ter atitude. Pro empreendedorismo eu preciso colocar minha cara a tapa. Pro empreendedorismo eu não posso ter medo de me arriscar. E então estão aqui os 8 passos que eu vou te ensinar a como a sua atitude pode realmente revolucionar a sua vida para você começar a empreender. Porque quando você decide começar o seu negócio, não é mais como quando eu era CLT, que eu tinha um salário fixo, onde eu trabalhando mais ou menos eu ia receber o mesmo salário, onde eu ficava ali sentada passivamente esperando o meu cliente, o meu paciente entrar. Hoje não é mais assim. Se eu não tiver um movimento, uma iniciativa, clareza dessa atitude comportamental, você não vai ter sucesso, você não vai conseguir empreender. Porque no cenário empreendedor, sou eu quem faço tudo. As pessoas querem estar perto de mim. As pessoas precisam ter o desejo de ser cuidadas por mim, de entender que a minha empresa é o que elas precisam. E é assim que as grandes marcas fazem. Então você não vê passividade nas grandes marcas. Então tá aqui o nosso início para você compreender, lembrar ou realmente conseguir se autoanalisar de se você precisa de mais atitude ou se você já tá no caminho certo pro empreendedorismo. Porque quando eu falo com as minhas mentoradas, quando eu falo com as minhas alunas que estão no cenário empreendedor, todas elas ficam assim pra mim. É unânime. Eu quero mais cliente. Todo mundo quer cliente, tá? E não é pagando o melhor marketing que você vai ter, não é com a melhor empresa de vendas que você vai ter, porque existem caminhos para que isso tudo se deslanche. Porque pro marketing ter sucesso, você vai ter que fazer algumas tarefas, tá? Você vai ter que ousar, você vai ter que colocar sua carinha aqui. Nem que seja como foto, mas geralmente os vídeos abrem mais engajamento, tá? Porque eu quero falar com o fornecedor. Se você for aquela pessoa passiva que não consegue negociar valores, gata, você vai pagar o preço do mercado e vai ficar assim por muito tempo. Então sua margem de lucro cai. Então eu só quero que você entenda que no cenário empreendedor a lógica é outra. A lógica é de ser leoa. É de ir pro ataque e você fazer o que precisa ser feito pro seu negócio acontecer. Então não adianta você comprar uma sala linda, montar ela com lustres brilhantes, mármore, que é o que eu mais vejo hoje as nossas colegas fazendo, e a clínica tá vazia. A clínica tá vazia por quê? Porque a pessoa não tem atitude. E fica esperando passivamente alguém vir. Então não vai vir. Não vai vir. E vou dizer pra você com toda a dor que isso pode causar no seu coração, não vai vir. Então, o maior desafio do empreendedorismo é você captar cliente. Pra todo mundo, tá? Não é só pra mim, não é só pra você. Então, todo mundo que tá aqui na rede social, aquela doutora maravilhosa que você admira, que você acha que ela é poderosíssima, olha pra que ela tá fazendo. Porque todo mundo quer cliente. Seja, na esfera de serviço que você esteja oferecendo ou no produto que você queira vender. Então, vamos lá. Isso é tudo para dar um enredo, uma introdução do porquê que a atitude faz a diferença no cenário empreendedor. E se para você realmente ter uma clareza de se você precisa mais dessa atitude, então eu trago aqui para você 8 passos, tá? 8 passos para você realmente construir essa atitude. Porque para algumas pessoas pode ser inerente à personalidade dela, né? Já é um comportamento que pra ela é mais normal, ela já tem ali um espírito de liderança. A gente ouvia muito isso na faculdade, né? Nas nossas turmas lá de formação. Sempre tinha um amigo mais líder. E normalmente a pessoa que não tem atitude, ela fica na sombra desse amigo líder. Ela ficava por trás. Aí o amigo líder era aquele que apresentava o trabalho, falava pra caramba, mas não sabia
80% do trabalho, 70% do trabalho, vocês eram assim? Eu era assim, tô sendo bem sincera. Eu estudava ali o que eu tinha que falar na hora, pegava um pouco Olha só, meus professores todos vendo isso agora, mas eu era essa aluna, né? Eu pegava o conteúdo ali muito rapidamente e eu desembolava aquilo ali na apresentação com muita tranquilidade. E a minha colega, que era super CDF, né? E fazia todo o trabalho mesmo, estruturava tudo e depois só dividia pra galera, ela que sabia 100% do trabalho, tinha dificuldade de se expressar. E no mercado de trabalho, não vale quem é o mais CDF. No mercado de trabalho, ganha quem é mais cara de pau. Já reparou? Repara os líderes da tua empresa. Repara os líderes que hoje gerenciam mesmo os grandes cargos. Será que eles são os mais inteligentes? Será que eles são os mais atualizados? Ai, doutora Débora, maravilhosa! Minha mentorada poderosa. Daqui a pouco a gente tá juntos. Tá acabando essa live, a gente tá juntas. Então assim, eu quero que você tenha muita clareza por quantas vezes eu julguei, eu critiquei que determinada pessoa que estava ocupando um cargo de liderança falava assim, nossa, mas eu sei mais do que ela, eu falo melhor do que ela, nossa, ela erra português, mas ela tá lá, ocupando um cargo de liderança estratégico, sendo vista, ocupando cargos de grande autoridade, e eu ficava assim, nossa, mas, pô, cara, estudei mais do que ela. Eu sei mais do que ela, eu falo melhor do que ela, eu me considerava melhor do que ela, mas eu tava sentada na cadeira de ouvinte. Quantas vezes você já percebeu isso? Quantas vezes você já considerou essa possibilidade de você enxergar que você tinha mais competência técnica, científica, cognitiva pra estar ocupando aquele cargo, mas era uma outra pessoa que você achava que você daria de 1000 a 0 nela? Por que ela ocupou aquele cargo? Entenda, tudo é atitude. Tudo é atitude. Vou contar uma história muito rápida sobre atitude antes de eu falar dos 8 passos, tá? Alguns anos atrás, eu ainda tinha, acho que uns 500 e pouquinho inscritos no YouTube. Era um movimento muito diferente. Antes da pandemia, a internet era uma outra proposta. O Instagram não era o que é hoje. O YouTube só tinha grandes canais e poucas pessoas, né, normais, se arriscavam em gravar vídeos naquela época. E aí eu tinha 500 e poucos seguidores e ia ter um congresso muito maravilhoso que eu queria participar. Mas eu não queria participar só sentada na cadeira de congressista. Eu queria estar no palco. Porque eu tenho essas coisas, tá? Eu tenho essas coisas. Eu quero estar no palco, eu vou dar um jeito de estar no palco. E se eu não estiver no palco, eu também não faço questão de estar presente mais. E daí, já que um adendo aí pra todo mundo que tá assistindo, tá? E daí eu mandei um e-mail pra comissão organizadora daquele evento. Falando que... me apresentando, né? Dizendo que eu era aquilo, eu era aquilo, eu era aquilo. Aumentei total o meu currículo naquela ocasião. Mas eu coloquei todo o empoderamento que eu tinha, dizendo que eu tinha o único canal que falava sobre o empoderamento da enfermagem do país, era e é ainda hoje, que eu falava sobre empreendedorismo no momento em que quase ninguém falava sobre o mercado empreendedor na área da saúde, tá? Hoje todo mundo fala de high ticket, hoje todo mundo fala de vender pela internet. Naquela época pouquíssimas pessoas falavam disso e os grandes canais falavam disso para um público geral, não falava para a área da saúde. Enfim, eu fiz um texto de maior pompa, e mandei pra comissão organizadora como se eu fosse uma super especialista, como se eu fosse já uma empresária de milhões, e naquela época, né? Enfim, pouco tempo depois, a Luciene Marinho, beijo maravilhosa, diretora executiva da Expansão Eventos, me responde o e-mail e pede meu contato, pede meu telefone. Nisso a gente troca telefones, ela lá de São Paulo e eu aqui no Rio. E a gente começa a conversar. E eu sei que quando eu vi a ligação com o DDD de São Paulo, e eu imaginava que não ia ser uma cobrança, né? Porque naquela ocasião eu tava esperando realmente uma ligação de São Paulo. A gente começa a conversar e eu começo a dizer quem eu era, eu começo a dizer os meus planos, o que eu tinha planejado pra aquela palestra, se ela me desse espaço de palco. E aí, enfim... fui pra São Paulo, fiz a abertura do evento,
Eu digo sempre isso, eu fiz a abertura da palestra do professor Laércio Neves, um dos caras assim mais extraordinários que fala sobre habilidades de soft e hard skills, que hoje também tá super badalada, mas naquela época quase ninguém falava disso. E aí eu ainda assim, muito imatura, muito amadora mesmo de presença de grandes palestras, tinham mais de 300 pessoas naquele evento, com toda certeza. Era um anfiteatro lindo na PUC de São Paulo, era assim, top. E eu já me visualizava nesses grandes palcos. E aí eu abro a palestra do professor Laércio. Então a ideia era, o professor Laércio era a primeira palestra do evento, né? Era ele que vinha pra mesa de abertura, aquela coisa toda dos grandes eventos. Mas eu ia esquentar a galera, a ideia era eu trazer aquele primeiro movimento. Enfim, foi maravilhoso, foi lindo, e eu digo que é como se fosse uma banda pequena abrindo pra banda principal. Eu brinco isso com o professor Laércio até hoje. E aí eu me senti mesmo, sabe assim, aquelas bandas de garagem que vai abrir grandes shows, como por exemplo um Iron Maiden da vida. E foi assim que eu me senti. Dali surge uma amizade indescritível com a criadora do evento, né, Luciane Marinho. E ali a gente foi desdobrando vários outros projetos lindos na sequência. O que eu quero te mostrar é o seguinte: tudo foi uma atitude. Eu não tinha muitos seguidores, eu tinha 500 inscritos no YouTube. Mas a minha atitude de me mostrar quem eu era, porque na minha cabeça eu já tava bombando. E eu poderia fazer, era só me dar um microfone que eu sabia que eu ia fazer. E foi isso que eu mostrei pra ela naquela ligação telefônica. Ela acreditou, ela comprou o meu peixe. Enfim, recebi a oportunidade de estar ali fazendo a abertura daquele evento. Resumo da ópera, eu levo um amigo, ele fez gravações, na época eu não tinha marketing. É só pra você entender que a atitude muda o jogo. A atitude muda tudo. Quem é a pessoa que você quer se tornar? Que tipo de empresária você quer ser? Você quer ser essa empresária que fica esperando coisas acontecer pra você? Olha, meu paciente Pedro, maravilhoso, tratamos a sonioterapia essa semana. E espero que você esteja bem. A gente já trocou algumas mensagens anteriormente. Ele disse que tá ótimo. E, gente, é um privilégio poder trabalhar. E aqui, hoje, eu tenho alunos, eu tenho pacientes, eu tenho seguidores que não me conhecem no presencial. Mas é muita felicidade que me dá no meu coração de imaginar que lá atrás, em 2018, eu tava saindo de um burnout. E hoje eu posso aqui ensinar o universo empreendedor, ensinar que é possível você fazer a diferença na sua carreira e ter tanta gente diferente aqui, de nichos diferentes, estando comigo. Olha, enfermeiro Marcelo, você também tá sempre aqui, né? Fico muito feliz com isso. Então vamos lá, atitude é tudo. É a atitude que muda o jogo, é a atitude que vai abrir portas pra você, é a tua atitude que vai te dar oportunidades diferentes, comparando com a grande massa da população. São as suas atitudes que vai fazer com que pessoas te olhem com um olhar diferenciado e que abram novas possibilidades pra você. É a tua atitude que faz você ser vista. Lembra aquela frase que todo mundo fala? Quem não é visto não é lembrado? É aí que entra a atitude. Não é ser visto de forma aleatória. Não é ser visto no modo, de qualquer jeito. É ser vista no jeito que você quer ser reconhecida. Eu quero ser autoridade. Hoje, é engraçado, né? O marketing fica falando muita coisa da autoridade. Você tem que estar sempre de jaleco, você tem que estar de tailleur, você tem que estar de salto alto, você tem que estar com carrão. Eu não sigo nada disso porque essa não sou eu. Mas a autoridade, ela vem da tua atitude. A tua autoridade vem do teu conhecimento técnico, vem do teu conhecimento científico, vem do qual é a tua postura perante as pessoas. Isso é a atitude. Então a atitude, ela tá numa tríade, na minha opinião, comportamental, que é o teu poder de argumentação, né, tua capacidade comunicativa mesmo, ou seja, oratória, tá? Tá no primeiro pilar. Segundo pilar é a tua postura, que eu não tô falando de você usar roupa mais cara, de você alugar um carro chique e sair gravando vídeo, porque eu vejo um monte de gente fazendo isso por aqui. Aquele carro nem é dela, mas ela faz vídeo saindo daquele carro como se fosse super satisfatório dizer que ela é dona daquele carro. Então eu tô falando de postura. E a terceira, na minha opinião, é o seu comportamento com todas as pessoas que estão ao seu redor.
todo o seu... Todo. Aí você às vezes é uma pessoa escrota, arrogante, pessimista, negativa e acha que alguma coisa vai dar certo pra você? Me desculpa, não vai. Então vamos agora falar dos 8 passos pra atitude dentro desse livro que eu tô fazendo essa leitura. Então, os 8 passos são da seguinte forma. Eles entendem que de onde vem essa atitude, então? De onde vem essa forma de revolucionar a nossa vida? Então, ele traz 8 possibilidades, tá? 8 possibilidades distintas, mas que se complementam no final para que você desenvolva essa sua atitude, se você não tem ela. E se você já tem, onde você pode aprimorar. Então, primeiro de tudo, o primeiro passo é a personalidade. Então, quem é você? E tá aqui já toda a introdução que eu fiz corroborando para os passos, tá? Então, quem é você? Quando você se olha, que tipo de personalidade você é? Não é ser uma pessoa estressada, porque tem gente que tem iniciativa, mas é extremamente estressada. Então é uma pessoa que eu não quero estar perto. Eu não preciso de uma líder desse jeito. Eu não preciso de uma líder opressora. E se você for uma empresária com esse quê, né, de opressão, né, de arrogância, é muito complicado, você não vai durar, tá? Porque suas colaboradoras vão embora, vão pedir demissão ou não vão fazer um bom trabalho. É diferente de quando você tá no mercado de trabalho tradicional, que você pode assediar moralmente aquela pessoa, não que possa, tá? Porque é crime, mas existem líderes que fazem assédios morais, né? Alegando várias formas para garantir o emprego daquela pessoa, mas você como empresária, se você fizer isso, essa pessoa ela não vai ficar na tua empresa, ela vai começar a minguar e ela não vai entregar o resultado que você quer, e aí você não vai conseguir vender, você não vai ter lucro e pronto, a empresa fecha. Então, pessoas são importantes, tá? As coisas mais preciosas que eu tenho no meu negócio, na minha empresa, são os meus clientes e as minhas colaboradoras. Minhas colaboradoras vêm em primeiro lugar, porque sem elas eu não consigo atender os meus clientes, do modo como eu considero, né? Então eu preciso das duas pontas, estando completamente satisfeitas, tá? Então, personalidade, quem você é? Quem você é mesmo, sabe? Quem você é? Se eu perguntasse agora pra tua mãe, pro teu pai, pro teu parceiro, pra tua parceira, quem é você? Sem ser aquelas frases mimizentas que ficam postando aqui, tá? É só esse ponto. Quem é você, na essência, na verdade, quando não tem ninguém te olhando? Quem é você? Ó, comentário. Estou estudando Nanda e é magnífico para nossa área e dicas tops também. É isso. O Nanda vai fazer com que você tenha o entendimento científico e respaldo para você tomar a decisão clínica de como intervir no seu paciente. Ah, sim, Marcelo, você já é empresário da área da saúde. Então vamos juntos crescer e mostrar que a enfermagem pode ousar muito mais, e tá muito mais poderosa no mercado. Bora lá. Então, personalidade foi o primeiro tópico. Segundo tópico, na verdade, né? O seu ambiente. O que tá à sua volta, né? Onde é o seu consultório? Onde você está planejando abrir o seu consultório? Quem são essas pessoas que estão ali naquele território? E aqui eu não tô falando de território de valor. Tipo assim, eu tô num bairro muito chique ou eu tô num bairro com um poder aquisitivo menor, eu tô no subúrbio ou eu tô no centro da cidade. Eu tô numa cidade grande ou tô numa cidade pequena. Eu preciso que você tenha clareza desse ambiente, mas na verdade, esse ambiente não está no bairro. Esse ambiente, ele está no comportamento desse ambiente. Esse ambiente está mais relacionado ao que você vê. Ao que você vê, ao que você está se colocando para experimentar. Então, esse ambiente, o que tá à sua volta? Poxa, eu vejo muito lixo, eu só vejo coisas feias. Como que é esse ambiente? Porque você precisa moldar e modificar esse ambiente para que você realmente consiga ter clareza de um ambiente mais saudável para sua clientela. Entende isso? Tem gente que fica com um ambiente horroroso. E aí a gente consegue ver que
falta. E aí, às vezes, quer cobrar um valor do seu serviço, mas quando a pessoa entra no seu ambiente, fala assim, ah, isso não vale. Um exemplo, tá? Você tá puxando ali uma maca num cantinho de um salão de beleza, com toda a regra burocrática que a vigilância preconiza para que você abra essa sala, mas ela não tem a infraestrutura adequada e você quer cobrar, sei lá, X valor pro seu Botox e você quer comparar ali com uma loja de shopping, uma franquia de shopping. A cliente vai pagar? Não vai, porque a gente paga pelo ambiente. A gente paga pelo ambiente, então pensa nisso. Ah, o coworking, né, que até o enfermeiro Marcelo tá colocando aqui. A população de classe média em meios de redes de hospitais e zona comercial, tá? Ótimo. O coworking, ele dá o pulo do gato pra gente começar de uma forma muito legal. Porque assim a sala já tá pronta, né? Eu não preciso me desdobrar pra montar. Agora, pra quem não vê valor financeiro significativo no coworking, né? Porque acha que vai gastar mais, cuidado, tudo depende. Porque o ambiente faz a cliente pagar mais sim, tá? Então vamos lá. Terceiro tópico, terceiro passo. A expressão dos outros. O que você sente? Essa expressão dos outros, eu preciso que você entenda da seguinte forma, tá? Como você sente que as pessoas falam sobre você? Como você se sente quando as pessoas te dão um feedback negativo? Ou aqueles pontos de melhoria? Ou as críticas construtivas? Como você percebe isso? Como você se sente quando as pessoas expressam isso pra você? Esse é um outro ponto da atitude diferenciada. Porque quando você se torna empreendedora, você vai ter várias críticas, vários pontos de melhoria, né? Porque ninguém é perfeito. E se você não sabe lidar com isso, já tem um outro desafio que você precisa trabalhar, tá? Eu preciso ouvir, eu preciso entender onde são meus pontos de melhoria para que eu cresça e desenvolva e minha empresa cresça e desenvolva também para que eu possa ganhar mais dinheiro. Essa é a ideia do lucro, né? Essa é a ideia de abrir um negócio. Quarto ponto, a sua autoimagem. Então, como você se vê? Como você se enxerga? E aí, eu gostaria que você fosse muito sincero, muito sincera. Como você se vê? Você se vê como uma pessoa que tem força de vontade, que tem garra, que você é audaciosa, corajosa, que você tem essa liderança imediata, que você consegue fazer a diferença na vida das pessoas, ou você se vê pequena, você se vê insegura, você se vê incapaz, você se vê procrastinando, você se vê feia, gorda, velha, como você se vê? Porque essa autoimagem, ou como você se vê, vai fazer a diferença de você ter a atitude empreendedora, e isso é muito real. Porque se eu não consigo me enxergar como uma pessoa de valor, se eu não consigo entender a minha autoridade, qualquer pessoa vai me derrubar. Porque, gente, tem toda hora alguém construindo alguma coisa muito legal. Tem toda hora alguma coisa nova acontecendo. E se eu não me sinto segura e forte o suficiente, se eu não enxergo a minha autoimagem como uma pessoa valorosa, você não vai aguentar o rojão de estar toda hora uma concorrente fazendo alguma coisa melhor do que você. E aí você vai ficar toda hora olhando pro vizinho, você não vai conseguir fazer nada por você. Olha que lindo, eu me vejo como um rei poderoso. Eu também. E digo que aqui na minha casa, né, no meu consultório, eu sou a rainha mais poderosa do mundo e quem dá as ordens sou eu. Vamos lá, deixa eu ler mais alguns comentários, já que a gente entrou aqui nos comentários. Sempre analisando os melhores no ambiente, segurança e rotas seguras. Ah, sim. Rotas de segurança, acredito eu, né? Ai, o Otávio me dando parabéns pelo trabalho. Ó, minha mãe, minha tia, minhas alunas, minhas mentoradas, todo mundo entrando agora. Vamos lá, é pra você ter um almoço delicioso junto comigo e pensar nesses passos pra você ter uma atitude empreendedora diferenciada. Então, só recapitulando pra quem tá entrando agora. O primeiro tópico foi a sua personalidade. Quem você é? Quem você é de verdade? Quando você tá sozinha, você é mais otimista ou você é pessimista? Você enxerga a possibilidade de um futuro promissor ou você é aquela pessoa negativa que acha que tudo vai dar errado? Se você acha que vai dar tudo errado, então para.
volta pra CLT, espera teu salário cair todo dia, todo dia não, todo mês, e não vem. Não vem porque não serve pra você. Se você é uma pessoa negativa, você não vai conseguir empreender. Porque empreendedorismo precisa de fé e esperança. E se você não tem isso inerente a você, gata, vai reclamar do teu chefe, do seu patrão e dizer que o teu salário é aquela merda por culpa deles. Não vem, porque senão você vai entrar em depressão. Quando você descobre que o teu salário, né, quando você se torna empreendedora, só depende de você, se tu não tem estrutura, se tu não tem, uma carcaça firme, você não vai sobreviver. Não vai. Não vai. Deixa eu ver, minha aluna linda. Estão me arrumando pra aguardar sua pessoa à sua altura. Tô te ouvindo. Que daqui a pouco a gente tem mentoria. E aí ela já tá se arrumando. Eu vou estar assim, linda de bonita, na nossa mentoria daqui a pouco. Então, ponto 1, a sua personalidade. Ponto 2, o seu ambiente. Onde você tá se relacionando? Quais são os ambientes que você frequenta? Onde é essa estrutura desse serviço que você quer prestar para a população? Da onde você vende seus produtos? Como que fica isso para que toda a sociedade enxergue você, tá? A expressão dos outros é o terceiro ponto. Como que você se sente quando as pessoas expressam algumas coisas sobre você? Outro ponto, sua autoimagem. Como você se vê. E aqui é real, tá? Como você se enxerga quando você se olha no espelho? Isso faz toda a diferença. Se você não se sentir poderosa e corajosa, você vai fracassar. Você vai fracassar. Não tô falando de se sentir linda e viver padrão Barbie, não. Eu tô falando de você se sentir e se ver uma mulher forte e corajosa. Ou um homem forte e corajoso. Quinto ponto. Expor-se a oportunidades de crescimento que você experimenta. E aí foi aquele exemplo que eu dei logo na abertura da nossa aula, do como que você se arrisca. Então, gente, eu me arrisco o tempo todo. Pra eu conseguir cargos, pra eu conseguir espaços, pra eu conseguir estar em alguns lugares, eu me arrisco real. Eu mando mensagem pras pessoas aqui por direct no Instagram, eu descubro o telefone dessas pessoas, eu me apresento, eu tô em lugares, eu faço networking, eu quero estar em alguns espaços estratégicos para que as pessoas me vejam e me conheçam. Então, assim, em que espaços, né? Onde você se coloca? Como você se expõe a essas oportunidades? Porque não vai cair no teu colo porque você é bonitinha e estudiosa. Não vai, ninguém vai te dar nada porque você é muito sofrida, porque a tua história de vida é mirabolante. Todo mundo tem uma história triste pra contar. Até alguns amigos que eu tenho que são herdeiros, tá? Que ganham muito dinheiro, tem história triste pra contar, do jeito deles, na interpretação de vida deles, no conhecimento que eles têm sobre a vida deles. Então todo mundo tem uma história triste pra contar. E sinceramente eu não tô afim de ouvir a tua história triste, porque a minha também é muito triste e eu não tô nem aí pra ela porque ela já passou. Ela me trouxe a realidade da mulher que eu sou hoje. E essa história triste me deu todos os subsídios e armas necessárias para eu combater todos os meus fantasmas e encarar a mulher corajosa que eu sou hoje. Então, assim, ninguém compra de você por história triste. Ninguém liga pra tua história triste, essa é a verdade. Se você passar agora, né, e começar a contar a tua história triste no Instagram, só as pessoas que estão também sofrendo ou são perturbadas da cabeça que vão querer ficar ali te ouvindo. Porque isso significa emoções tóxicas. Ninguém tem paciência pra ficar perto de pessoa tóxica. Ninguém aguenta uma pessoa que só reclama o tempo todo. Ninguém aguenta uma pessoa que fica o tempo todo dizendo que ela é sofrida. Ai, porque meu plantão. Ai, porque eu pego o ônibus. Ai, porque eu atravesso a cidade. Ai, porque eu tenho não sei quantos filhos. Ai, porque meu marido me deixou. Ai, porque minha mãe é acamada. Ai, gente, ninguém liga e ninguém aguenta. Obrigada, prima. Minha prima dizendo aqui, ó, real isso. E quando eu tava já no final da minha carreira assistencial, né, como enfermeira de CTI, que eu trabalhava ali nos plantões, eu já tava com uma outra cabeça, já vislumbrava um novo futuro pra minha carreira, que eu tava terminando ali a minha pós em estética, eu já sonhava em abrir a minha clínica e o meu, ou meu consultório, na época eu ainda não tinha dimensão do que iria acontecer, mas eu já não tinha mais paciência para minhas colegas de plantão reclamando sempre das mesmas coisas. Então hoje eu não aturo mais. Me desculpa. O que eu aprendi na terapia é que eu não sou uma lata de lixo pra você depositar os seus lixos emocionais em mim.
Se você tem lixo emocional, procura uma terapia. Vai pedir ajuda. Porque a hora que eu vou desabafar com a minha terapeuta. Eu já falei pra vocês, eu não desabafo nem com a minha mãe. Que minha mãe depois vai pegar o telefone, vai ligar pra minha irmã e vai chorar as pitangas pra ela e ninguém vai me ajudar. Então, como ninguém vai me ajudar, eu só quero botar pra fora, eu vou botar pra fora na terapia, ou eu vou abrir ali a minha varanda, vou olhar pro céu, vou desabafar com Deus, o universo, Alá, Buda, seja lá quem você queira denominar. Eu vou desabafar tudo com ele e falar assim, agora se vira, porque você tem que dar um jeito na minha vida. É assim que eu faço. E aí? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém vai virar pra mim e falar assim, nossa, Carol, você é tão legal, vem aqui que eu vou te dar 30 mil reais. Pra você fazer esse projeto acontecer. Ai, gente, ia ser tão lindo se fosse. E se você for essa alma caridosa e acha que realmente eu mereço seu investimento, pode fazer, eu te mando o Pix no direct, é só falar comigo, tá? Mas na realidade, ninguém faz. A não ser que você tenha uma família que realmente invista em você e financie seus sonhos. Caso contrário, gente, ou você faz, ou você não vai ganhar nada de ninguém. Ó, minha prima colocando que ela desconta na corrida, mas a minha prima, ela é Iron Woman, né? Essa bicha aí faz de tudo que você possa imaginar. E é graças a ela que eu vejo que eu não posso esmorecer. Uma das mulheres mais fortes que eu tenho, assim, bem do meu lado, que me incentiva mesmo em todas as esferas. Quando eu tô cansada, eu falo assim, não, cara, ela sai do plantão e vai, então eu também vou. Eu também vou. Perfeito, pessoal. Estão vendo as mãozinhas, estão vendo os comentários. Salvares, você tá aqui, o meu grande amigo, um cara que eu admiro demais. Muito bom ver você aqui, amigo. Então, vamos lá. Expor-se a essas oportunidades e aos crescimentos vai fazer com que as pessoas te vejam de forma diferente. E você não vai chegar numa roda de empresários, de grandes investidores e ficar chorando tuas pitangas, porque ninguém vai te dar nada assim. As pessoas vão te dar possibilidades e oportunidades de parcerias e de negócios se você se colocar como uma pessoa de valor. Eu não tô dizendo aqui que você vai ser arrogante, ficar dizendo seu currículo Lattes, falando, porque eu fiz, porque eu sou, porque eu fiz, porque eu sou. Não é isso. Mas as pessoas têm que entender quem é você por essência. Entender a sua autoridade, mas que você seja humilde com isso também. Que tem umas pessoas que acabam se tornando até arrogantes, né? Ai, porque eu. Eu não quero saber disso. Eu quero os seus resultados, eles são importantes. Seus resultados dizem se eu vou querer fazer uma parceria com você, ou se eu sou valorosa pro negócio de alguém, mas sem ser prepotente. Entende que tem uma linha muito tênue? Coloca aí se você entendeu. Larga o dedo no coraçãozinho se vocês estão entendendo. Vamos lá, me deem likes, pessoal. Me ajude essa aula a chegar a mais pessoas. Tem tanta gente que tá hoje sofrendo nos plantões porque não enxergam coisas muito simples. Bora lá, vamos seguir então. Então você precisa se expor a essas oportunidades. Não vai acontecer de alguém te olhar e falar assim, ai, você é tão legal, vem aqui. Não existe isso. Nenhuma das oportunidades que eu consegui foi assim. Todas as oportunidades que eu me coloquei, né, que eu tô dentro, foi porque eu fui lá e falei, eu quero, e sinto que eu consigo colaborar com você, eu sinto que a gente consegue fazer parcerias nesse ponto, e aí existe um pitch pra isso, né? Se você quiser saber como fazer um bom pitch para que as pessoas reconheçam o seu valor sem ser arrogante, pode colocar nos comentários, eu quero pitch, quero saber mais sobre o pitch, que a gente grava uma aula só de pitch, tá? Doutora Cíntia, que bom vê-la aqui, minha amiga. Espero que você esteja bem. A vida é dura pra quem é mole. Pois a vida bate dura e com força. Concordo plenamente. Todas as vezes que eu fiquei fraquinha, acuada no canto, igual um cachorrinho acuado, eu sofri muito mais do que quando eu fui audaciosa, corajosa e me coloquei ali em posições de combate. Né? De fazer realmente a diferença na minha vida. Tudo que eu conquistei foi quando eu me coloquei em movimento. Tanto que eu coloco uma frase muito clara, assim. Deus, ele não age. Deus não age. Deus reage às suas atitudes. Se você ficar parada... Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Se tu ficar parado, não vai fazer nada. Então, Deus, ele reage à sua atitude. De repente, você cria um negócio e fala assim, Deus, eu quero isso. Dá teu jeito porque eu quero isso. E aí, gente, eu falo assim mesmo com Deus, tá? Se alguém tiver aqui alguma condição
problemática com a minha relação com ele, desculpa, mas é minha intimidade com ele real. Então eu falo, Deus, dá teu jeito. Eu quero isso, eu quero ocupar esse lugar, mas quando eu quero mesmo. Eu não sou aquela pessoa que fico, ai, não sei se eu vou. Quando eu tomei uma decisão, aquela decisão, ela é clara. Gente, eu tô assim com cabelo, com roupa, eu não vou em shopping ficar batendo perna pra escolher. Eu já sei o que eu quero, não fico entrando... Sabe aquelas pessoas indecisas? Eu não tenho paciência, eu sou ariana. Então assim, eu não sou indecisa, eu sou uma pessoa determinada, impulsiva. Então eu tô aprendendo a lidar com a minha impulsividade e a minha impaciência. Já tem aula que eu trouxe aqui sobre como controlar os nossos desafios emocionais, nossos comportamentos que não são tão saudáveis assim. Mas, gente, eu sou uma pessoa que eu sou extremamente determinada. Se eu não entrei ainda na batalha, é porque eu não quero. Porque não faz sentido pra mim. Ah, minha mãe dizendo que eu sou uma princesa. Agora eu sou rainha, que agora eu sou dona do meu lar. Sou princesa no reino dela. Cíntia, que lindo. Exemplo de determinação. Quero falar com você, tá? Ó, usem a arte do Musashi. A arte do Musashi. É isso? É assim que pronuncia? Musashi ou Musashi? É China esse negócio, né? Japa, não sei. Jamais recuar em um campo de guerra. Eu não recuo. Se eu recuar é porque eu desisti. Tá? Então vamos lá. 6º passo pra gente ir já caminhando pro final da nossa aula. 6º passo. Cercar-se de colegas que são possibilidades de ancoragem. Ou seja, com quem você anda hoje? Minha mãe tá aqui na live e ela sempre falou assim pra mim: quem anda com porco, farelo come. E uma outra frase que ela dizia muito é: até provar que focinho de porco não é tomada. Vocês já ouviram essa frase ou isso era só aqui na pobreza do Rio de Janeiro? Minha mãe me criou assim. Diga com quem tu andas que eu te direi quem és, sabe aquela coisa? É exatamente isso que o empreendedorismo coloca. Se eu não tenho nenhum colega empresário, nenhuma colega empresária, se eu não tô conversando com ninguém que empreende, eu tô falando empreender de verdade, tá? Não é vender Mary Kay Avon, não. Se eu não conheço nenhum empresário, eu vou me contaminar pela CLT pra sempre. E você não vai conseguir fazer transição de carreira. Porque a CLT tem uma forma de pensar. As pessoas que são prestadoras de serviço têm outros. Quem é concursado tem uma cabeça. E quem é empreendedor tem outra. O empreendedor, ele não busca segurança. Ele busca segurança a longo prazo. O funcionário público quer segurança o tempo inteiro. É uma pessoa extremamente ancorada no conservadorismo. Não arrisca. Dificilmente arrisca. Então, eu tô trazendo pra vocês alguns cenários, porque... Por que eu tô falando isso pra você? Se você ficar perto dessas pessoas, quando você precisar de um conselho, ela não vai te dar um conselho que vai te disparar. Ela vai te dar um conselho que te puxa pra baixo e pra trás. Porque pra ela, aquilo é o certo. Mas você, como empreendedora, precisa subir. Estão entendendo o que eu tô falando? Bota aqui coraçãozinho pra eu entender se tá fazendo sentido. Ai, gente, a Promover Cursos tá aqui. Um dos lugares que eu amo trabalhar. Me sinto muito honrada todas as vezes que eu tenho o privilégio de estar presencialmente com os alunos. Ó, os arianos são poderosos. São os guerreiros bacianos na ronda zodiacal. É isso aí. Ó, o empreendedor se prepara para a guerra, para o caos. É isso. Então, vamos lá. O ambiente em que eu tô inserida vai fazer a minha mentalidade mudar também. Então, é importante que você esteja cercado de pessoas que estão fazendo as mesmas coisas que você quer fazer. Ou que já alcançaram patamares e níveis como empresários e como empresárias que você quer alcançar. Então, sim, as pessoas que você se cerca faz a diferença. Porque a ideia que você troca não é a ideia do seguro-desemprego. Não é a ideia do fundo de garantia.
Eu não vou pedir demissão que vou perder meu fundo. A cabeça é outra, gente. Quando eu pedi minha demissão desse hospital lá que bugou minha cabeça, mas que muita gente conhece, muita gente falou, mas e seu fundo de garantia? Gente, o meu nível de estresse, a minha mentalidade já tava tão diferente, me dá até coceira de lembrar, que eu tava pouco me importando. Porque o fundo de garantia não ia ser perdido. Ele tava lá. Ele tá guardado, preso, até eu tomar uma decisão. Ou resgatar ele lá na frente, né? Muito tempo lá na frente, quando eu for me aposentar. Ou se eu fosse comprar um imóvel. Então, olha como a cabeça muda. Eu vou resgatar meu fundo. Quando eu tiver a oportunidade de mexer nele. Só que tem gente que não guarda dinheiro, não sabe investir, não faz nada e fica ali aturruncada, fudendo a vida dela, a cabeça dela, destruindo a vida dela naquele emprego em nome de 10, 15, 20 mil reais. Ai, gente, me desculpa, isso é muito pouco pra mim. Hoje. Tenta entender. Se você não tá satisfeito no lugar, sai. Você vai ganhar muito mais daqui a pouco no lugar certo. Olha, o William, fotógrafo maravilhoso, fez ensaios lindos que a gente vai postar no Instagram em breve. Tô mexendo com marketing pra gente fazer aquele movimento bem bonito. Pessoal, quem quiser um fotógrafo de qualidade, tá? Pra acompanhar nos eventos, se você é daqui do Rio de Janeiro, entre em contato com o William Santos Fotógrafo. William com 2 L's e N no final, N de navio. Um cara top, me ajudava a me posicionar de um jeito assim mais elegante, sabe? Como se eu fosse muito glamurosa. Muito bom, muito bom. Eu adorei mesmo. A gente vai combinar mais ensaios, tá? Enfim, eu penso que generosidade leva mais generosidade e Deus tem colocado pessoas tão lindas no meu caminho. Eu tenho tido o privilégio de trabalhar e de estar perto de pessoas tão iluminadas que têm me ajudado tanto. Então, tô aqui compartilhando com vocês pessoas que, né, fazem sentido aqui no meu negócio e que pode te ajudar também no seu negócio. Então, vamos lá. Cercar-se de colegas, cercar-se de pessoas que vão te dar o pulo do gato. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, assim, tem pessoas que vão te ajudar. Eu sou uma delas, tá? Eu entrego tudo de melhor que eu tenho. Tudo. Tá aqui, ó, na live gratuita. Aula gratuita. Eu vou indicando, fazendo permuta, vou fazendo troca entre um profissional e outro. Se tu é daqui do Rio ou se você não é do Rio, conversa com essas pessoas e vê. Então, assim, eu entrego tudo que eu posso. Eu vou compartilhando as coisas lindas que vão acontecendo na minha vida pra todo mundo estar presente. Então, ó, fiz propaganda gratuita de um monte de gente aqui hoje. De lugares que eu dou aula, de pessoas que estão pertinho de mim, que me fizeram bons serviços. Então, fica a dica e fica ligado. Pessoas que conseguem transbordar na vida do outro, é porque ela já tá num outro patamar de vida. E normalmente empresários que têm uma mentalidade empreendedora real, né, de grandes possibilidades de futuro, elas entregam sim. Elas dão o pulo do gato. Não são todos. Tá? E geralmente os pulos dos gatos as pessoas querem cobrar pra isso, já também dei aula sobre isso aqui. O 7º ponto, pra gente ir caminhando pro final. Suas crenças. O que você pensa? O que você pensa sobre tudo? O que você pensa sobre dinheiro? O que você pensa sobre ser empresária, sobre ser empresário? O que você pensa sobre ser dona de uma empresa? O que você pensa de ter pessoas trabalhando para você e com você? Já parou pra pensar nisso? Qual é o sentimento que surge aqui dentro quando você pensa nisso? De verdade. Não tô falando de dinheiro só pra você pagar as contas, tô falando de dinheiro pra você poder esbanjar. Olha, sobre dinheiro eu quero mais. Ah, eu também. Dinheiro é maravilhoso, gente. Dinheiro é tudo de bom, dinheiro oportuniza eu pagar boa cirurgia pra minha mãe, dinheiro me dá a possibilidade de eu viajar pra um lugar maravilhoso e descansar depois de um ano inteiro de trabalho, dinheiro me dá tranquilidade pra eu pagar todas as minhas contas, dinheiro me dá a possibilidade de eu me alimentar melhor e construir uma saúde com mais longevidade pra que eu possa envelhecer de forma mais adequada, dinheiro me dá a possibilidade de estar perto dos melhores profissionais e eu ter o melhor cabelo, eu ter a melhor sobrancelha. O dinheiro me dá a possibilidade de eu comprar um celular novo, igual a esse novo que tá aqui. Então, assim, pra eu fazer melhores rios, pra eu poder compartilhar melhor as minhas informações com vocês. Gente, dinheiro faz a gente ter fluxo de tranquilidade. Porque não ter dinheiro é muito sofrido.
Quantas vezes eu não tinha dinheiro pra pagar as minhas contas no final do mês, eu não conseguia pensar em mais nada, eu só pensava nele. E aí eu não conseguia produzir nada, eu não conseguia ter boas ideias, eu não conseguia ser criativa, eu não conseguia inventar nada. Eu não conseguia enxergar uma possibilidade de melhor futuro, porque eu tava só pensando em pagar a conta. Então vamos lá. Mais uma vez, quais são as suas crenças? O que você pensa? O que você pensa quando você se enxerga como empresário? Você acha que isso é possível pra você? Se não, já fica um alerta. O que você pensa sobre dinheiro? Ó, o William tá colocando, passei por isso muitas vezes. Quem nunca passou? A não ser quem já nasceu numa família, né, que tem ali possibilidades financeiras, né? Mas quem veio de baixo, quem foi construindo a sua carreira, quem tá construindo sua carreira, muitas vezes a gente teve o famoso cobertor curto, né? Você paga uma coisa e deixa outra, e a gente vai equilibrando as finanças. Então, todo mundo passou por isso em algum momento, que veio de uma família mais humilde e que está construindo sua carreira empreendedora. Então, você percebe como é importante você estar perto de pessoas que já passaram por isso? Porque eu consigo te dizer, por exemplo, qual é a conta que você pode deixar atrasar que vai ter menos impacto aí na tua vida. Você não vai criar uma grande dívida com ela. E aí, se a gente estivesse ali no tete a tete, você chegasse e falasse pra mim que você tá nessa situação financeira agora, eu já te daria ali um monte de possibilidades pra você já acalmar a existência, já pensar onde investir pra fazer mais dinheiro. Mas enfim, isso são pessoas que têm uma mentalidade que, desculpa, a CLT não vai ter. A CLT tá preocupada com o auxílio-desemprego. E tá tudo bem. Tá tudo bem, que eu tô vendo que tá entrando um monte de gente aqui, tá entrando seguidor novo, tá? Tá tudo bem se esse momento não é seu. Tá tudo bem se essa vida você não quer empreender. Tá tudo bem. O dinheiro é uma energia e necessita de manejo adequado. Ai, Marcele, ó, até palpitei. É isso mesmo. Quando eu entendi que o dinheiro era um fluxo, eu demorei muito pra entender isso, tá? Sofri muito até entender que o dinheiro é energia. Eu ficava até puta quando eu via algumas pessoas que eu sigo que ficavam falando sobre isso. Eu falava, não é possível? Como que essa energia não chega em mim? Hoje eu entendi. Ai, a Cíntia, não me vejo mais sem ser empreendedora. Pois é, gente, eu também não me vejo mais sem ser empreendedora. Eu não me imagino mais batendo ponto, trabalhando de segunda a segunda. Ó, hoje eu tô no meu home office, ó, no meu escritório, na minha casa. Daqui a pouco eu vou dar uma mentoria para uma aluna maravilhosa, lá do Nordeste, que a gente tá fazendo um trabalho lindo. 1 hora com ela no conforto da minha casa. Então, assim, mudou muita coisa. Quando a minha cabeça mudou, tá? Preciso aprender. Marcone, a gente pode falar sobre isso. Pessoal, quem quiser falar mais sobre dinheiro, sobre esse fluxo do dinheiro, bota nos comentários dessa aula que a gente vai falar mais sobre isso, se for um desejo de vocês. Eu tô seguindo a energia de vocês. Eu vou falar e trazer aqui pra vocês. Eu tenho um cronograma, né? Eu montei um cronograma pra esses nossos encontros, mas eu trago o que vocês quiserem. Eu amo o Nordeste também. Amo o Nordeste. Mas eu vou ser um pouquinho mais radical. Eu amo Manaus. Foi, né, do norte, no caso, né? Lá pro norte. Mas falando, né, de outros lugares, porque eu tô aqui no Rio, Manaus foi uma cidade que eu me apaixonei demais. Demais, demais, demais. E no Nordeste tem muitas, né? Mas é que você colocou o seu amado Nordeste, eu vou dizer que meu amado Manaus. Tô quase uma manauara. Dinheiro tem que ser respeitado. Ai, doutora Cíntia, ó, meu coração tá tão feliz com os meus seguidores. Vocês entendem. Vocês já estão num outro patamar. Se eu não respeito o dinheiro, se eu não consigo entender como que o dinheiro fica na minha vida, se eu pego e gasto, torro, crio dívida, você não tá respeitando o seu dinheiro. Então ele vem e vai. A gente pode fazer uma live só de dinheiro, senão eu vou me estender. E eu não quero estender, que eu tenho uma mentoria daqui a pouco. Mas é isso, doutora Cíntia. Dinheiro tem que ser respeitado porque ele é uma energia de troca. Quando eu pago, por exemplo, o meu cabeleireiro, eu tô ajudando ele no negócio dele. Eu tô me sentindo linda, né? Eu tô melhorando o meu cabelo,
E ele tá recebendo pelo serviço dele, pelo trabalho dele, que ele estudou tanto, que ele tá vendendo ali o conhecimento dele pra me deixar linda. E pagar as contas dele, pro salão dele funcionar, pra vida dele funcionar. Então vocês entendem como dinheiro é energia? Quando eu pago, por exemplo, as minhas compras no supermercado, eu tô ajudando aquele supermercado a manter o salário de todas aquelas pessoas que trabalham ali naquele supermercado. Então eu tô comprando os meus produtos, os meus alimentos pra me nutrir, pra eu ter o conforto dentro da minha casa, a fartura dentro da minha geladeira, nos meus armários, e estou colaborando para que aquele supermercado continue aberto, gerando empregos para todas aquelas pessoas. Quando eu comecei a entender isso, hoje eu não pago nada estressada, puta, reclamando. Fatura de cartão de crédito. Com que sentimento você paga a tua fatura de cartão de crédito? Aí você vai entender qual é a tua energia. Não vou dar tempo pra vocês responderem isso, não. Vamos seguir. Então, vamos lá. Suas crenças. Estamos falando de crenças. Minha mãe colocou dinheiro. É verdade. Tem que ser respeitado. Tudo muda, né, mãe? A gente estudou muito juntas sobre isso. Muito. Porque aí eu ia estudando, eu ainda morava com ela. Minha mãe era obrigada a ver e a ouvir, tadinha, tudo que eu queria ver. Porque a gente tem um entendimento... eu venho de uma família que tem o entendimento de ter só uma televisão em casa. E trouxe isso pra minha vida de casada também. Por que só uma televisão? Você não pode comprar e botar uma televisão em cada cômodo? Posso. Eu não quero. Porque eu penso que várias televisões eu desconecto a família. Então fica um no quarto vendo uma coisa, o outro tá no quarto vendo o outro tá na sala vendo o outro. E lá na minha casa nunca foi assim. Todo mundo sentava no sofá juntos, naquele horário que estávamos todos juntos, e a gente escolhia. Cada dia um escolhia um filme, uma programação. A gente não vê TV aberta, né? E aí, era um momento de estar juntos. E aí, depois a gente discutia sobre o filme, a gente discutia sobre o que a gente estava assistindo. Na pandemia, a gente viu muitas lives felizes e virava uma festa, porque trouxe minha avó pra ficar comigo, trouxe minha mãe. A gente fazia, assim, uma festa com aquelas lives. É a única parte da pandemia que eu sinto falta, era aquele confinamento das lives, né? Tá todo mundo ali grudadinho, porque nós ficamos reclusas, né? Juntas. Enfim, vamos voltar. Crenças. E aí eu acho que a minha mãe acabou sendo influenciada por mim nesse sentido, né, mãe? Obrigada, tadinha. Mas tá te ajudando, né? Tua aposentadoria tá vivendo um momento muito mais feliz agora. Vamos lá. Escolhas. O último passo são suas escolhas. E essas escolhas é o que você faz. O que você faz. O que você faz do seu dia, o que você decide fazer nas suas primeiras horas da manhã, você decide treinar ou não decide treinar, você decide ir pra academia ou não, você decide correr ou não, você decide ir a uma praia uma vez na semana no seu dia de folga para você ter um momento de reset mental, para quem pode, ou pegar um momento pra você. O que você faz pra você? O que você faz pra você? Que escolhas você coloca no seu dia? Eu estudo todos os dias. Todos os dias eu estudo pelo menos 1 hora. Vários conteúdos, tá? Estudo vendas, eu estudo empreendedorismo, né? Gestão, propriamente dita, gestão de negócios, gestão de pessoas, gestão de processos. Estudo sobre harmonização. Enfim, tô falando aqui das coisas que eu mais estudo. Algumas questões sobre a vigilância sanitária, né? Pra fortalecer a minha mentoria. Deixa eu ver que eu tenho aqui uns post-its. Estudo muito sobre o mundo espiritual, né? Eu sou uma pessoa extremamente espiritualizada. Então, o que você faz? Quais são as suas escolhas? O que você tá deixando pra amanhã? A minha bisavó, ela falava, e assim, eu tenho resgatado muitas coisas, porque eu tô fazendo terapia de constelação familiar. E tô amando, gente. Contando aqui um segredinho pra vocês. E aí tem vindo muitas coisas do meu passado, coisas que eu nem lembrava mais de quando criança, porque elas fazem uns negócios lá que vem, né? E aí eu lembrei que minha bisavó falava assim: nunca deixe pra fazer amanhã o que você pode fazer hoje. E eu sempre fui uma pessoa assim, porque como eu falei, eu sou Áries, né? Eu sou ariana, então
Eu sempre faço mesmo. Dificilmente eu deixo alguma coisa pra fazer depois. Só que isso ficou muito mais forte quando eu saio da CLT e me torno empreendedora. Porque o meu dinheiro, ele só vem do que eu vendo. Eu não tenho outra fonte de renda. Eu não tenho um concurso de bengala, eu não tenho marido rico, eu não tenho família rica. Então o meu dinheiro tem que vir das minhas vendas. Então eu não tenho outra CLT, eu não divido a minha vida, a minha energia profissional não está dividida em outro lugar. A minha energia profissional é exclusivamente para as vendas dos meus serviços. Então, durante muito tempo eu procrastinei com algumas coisas. E essa frase começou a bater mais forte na minha cabeça. Então, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É hoje que você vai começar a fazer o planejamento da sua vida. É hoje que você vai começar a gravar vídeo. É hoje que você vai começar a aprender a precificar direito os seus serviços. É hoje que você vai mudar a realidade da sua vida. É hoje que você vai decidir botar um tênis e subir e descer a escada. 15 minutos é o suficiente. É hoje, não é segunda-feira. Não é 1º de janeiro. Não é, é hoje. Hoje. Simplesmente assim. Então, fica a dica aí das suas escolhas. E eu vou dar uma última dica pra gente encerrar, que a gente bateu 1 hora e eu não queria fazer 1 hora. Mas vamos lá. A dica é: as condições que você se permite aumentam as suas escolhas. Eu vou repetir. As condições que você se permite aumentam as suas escolhas. Se você não se permite a muitas coisas diferentes, você não vai ter outras escolhas diferentes da que você tem hoje. E aí você fica assim, mas eu não tive escolha. Sempre tem. Mas eu não sei o que fazer. Porque você tá preso em todos os dogmas que você conhece. Porque quando eu abro minha possibilidade de despertar minha mente para outros negócios, a coisa flui. Então, vocês estão entendendo o que eu tô falando? A dica é: as condições que você se permite aumentam suas escolhas. Então, aumente suas possibilidades de condições diferentes na sua vida. De frequentar espaços novos, de conhecer pessoas novas. Porque as pessoas que você conhece até agora não te deram nada pra te tirar daí. Estão entendendo o que eu tô falando? Não tô falando do teu pai e da tua mãe, não. Nem do teu marido, da tua esposa. Não tô falando disso. Tô falando das pessoas que te cercam. Das possibilidades de negócios, de networking. Mas não é networking só pra você aparecer, porque pra aparecer a gente aparece aqui nas redes sociais. Eu não preciso de ninguém pra aparecer. Eu quero networking de valor. Que a gente vai construir negócios. Porque fica um monte de gente agora vendendo coisa de networking também. Cuidado com isso, tá? Não sei o que é isso, enfermeiro Marcélio. Me explica. Total da aula. Eu não entendi as siglas. Tô até preocupada de falar e falar uma bobagem. Doutora Cíntia botando que foi agregador. Obrigada, amiga. Fico feliz de poder contribuir de alguma forma. E pra mim não importa o número de pessoas que estão assistindo essa aula. O que importa é que pelo menos tá surgindo pessoas com mentalidades diferentes. E que você tenha sucesso na sua vida, na sua carreira, na consolidação das suas contas bancárias. É isso que eu quero. Porque eu acredito que tudo que eu emano pra você volta pra mim. É só por isso. Só por isso que eu comecei esse projeto. Dos 52 encontros. E daí, eu quero dizer aqui o nome do livro, tá? O nome do livro que eu tirei essas informações. Você faz a diferença, de John Maxwell. O código Q era usado pelos soldados na guerra. Hoje usado na emergência. Ah, tá, Marcélio. Deixa eu ver se eu encontro o livro. Aqui. Esse é o livro. Vocês me viram de shortinho. Agora já foi. Ó. John Maxwell. Você faz a diferença. Como sua atitude pode revolucionar a sua vida. Então, assim, é um livro super curtinho, ó. Leituras dinâmicas com letras grandes pra quem tem preguiça de ler. Mas uma dica que eu dou pros meus alunos que ficam com preguiça de ler, que estão lá na graduação e que tem que ler muita coisa, né? Porque ali é uma outra pegada.
as possibilidades de você ler, né? Na verdade, ter a apreensão daquele conteúdo como audiobook no YouTube. Então você coloca lá o título do livro que você quer ler. E tem pessoas que estão lendo os livros, narrando esses livros. E aí você pode botar um fone de ouvido e treinar no trânsito, onde você estiver, você vai ouvindo esse conteúdo. Então, em vez de você ficar vendo besteira na internet, a vida dos outros, né, vendo fofoca de artista, faz alguma coisa melhor pra sua cabeça. Pega um audiobook. Se você não tem paciência pra ler um livro, se você não foi doutrinada a fazer leituras de livros, faça a leitura nesse modo, nesse novo formato de audiobook, tá? Você vai ver que tem muitos títulos lá, alguns pagos, outros gratuitos, mas eu acho que é uma boa alternativa para você ir aprimorando as possibilidades de informação. Então vamos lá, para todo mundo que ficou, já adianto para vocês aqui então, que de onde vem então essa atitude, trouxe 8 passos para você. Primeiro, personalidade. Segundo, ambiente. Terceiro, a expressão dos outros sobre você. Quarto, autoimagem. Quinto, expor-se a oportunidades de crescimento. Sexto, cercar-se de colegas que já desenvolveram coisas significativas. Sétimo, as crenças que você tem sobre o que você projeta para o seu futuro. E suas escolhas. O que você escolhe todos os dias. Ótimo, tá aqui assim te botando aproveitar o tempo com coisas úteis. Tudo na minha vida é pra otimizar tempo. Sempre, gente. Eu sou uma pessoa extremamente acelerada. E pra eu acalmar, eu comecei a planejar a minha vida e otimizo o tempo pra que eu tenha tempo de qualidade hoje e meu momento de ócio, porque eu gosto do meu ócio, né? Hoje eu me permito também. Então, pra você que ficou comigo até o final, quero te lembrar que todas as sextas-feiras, às 11h57 da manhã, eu começo essas lives com conteúdos gratuitos de tudo que eu faço, de tudo que eu fiz, de tudo que eu ainda venho buscando para desenvolver minha carreira como empreendedora. E eu te compartilho isso de forma gratuita todas as sextas-feiras aqui pelo Instagram. Agora, também estou disponibilizando cortes, pedaços dessas aulas lá no meu canal do YouTube. Se você não conhece o canal do YouTube, corre lá. Empoenf, o primeiro e único canal que fala sobre o empoderamento da enfermagem desse país, que me rendeu certificação internacional pela OMS, pela OPAS e pelo nosso COFEM, e que foi desbravando ali várias possibilidades desde 2018, que eu venho trazendo alguns conteúdos relevantes. E se você quer algo diferenciado e espera mudar realmente a sua carreira ainda esse ano, eu tenho uma mentoria onde eu olho para o seu negócio do mais absoluto zero, mesmo que você ainda não tenha nada, nem oportunidade, nem cliente, nem lugar e nem a ideia do serviço, eu consigo te ajudar a abrir um negócio do mais absoluto zero. Pode digitar aqui nos comentários, quero começar, que eu te passo as informações de toda essa mentoria, que são encontros ao vivo e online. Então, espero que essa live tenha feito sentido pra você, espero que eu tenha contribuído pro seu crescimento profissional, pra sua mentalidade empreendedora. Agradeço a atenção de todas e de todos que ficaram aqui comigo. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo.